Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IA em Negócios com Lousada, aonde você aprende tudo sobre o universo de inteligência artificial focado em negócios, focado em crescer receita, melhorar a margem, diminuir custos e ser mais produtivo, olhando para as tendências do mercado e trazendo insights para o seu dia a dia. E hoje eu vou ter muito insight poderoso e você vai entender o tamanho da oportunidade que tem no Brasil que as pessoas não estão enxergando ainda, mas lá na Índia, China, Estados Unidos já vem de outra forma, principalmente hoje eu vou falar da Índia. É bizarro o que está acontecendo lá se comparado com o Brasil. Você vai entender o porquê nesse podcast. Mas também vamos falar da OpenAI, que os usuários com planos gratuitos poderão gerar imagens com o chat GPT, isso mesmo. Muita gente estava esperando, muita gente gostou de utilizar as imagens, deu todo um hype, tanto é que 1 milhão de usuários entraram novos no chat GPT. Porém, o Sam Altman diz que problemas de capacidade de processamento podem atrasar novas atualizações da OpenAI. E aí, tem um problema que eu trago aqui para vocês, que é o seguinte. A OpenAI ela tem uma capacidade de processamento para o crescimento. E aí, a gente viu que virou um hype você criar imagens com o chat GPT. E aí, muita gente entrou para ficar fazendo isso. Qual que é o grande problema disso? Que você sobrecarrega a OpenAI e ela poderia estar pensando em outras ferramentas, como por exemplo, a gente fala de criar os agentes IAs para poder melhorar o atendimento das pessoas, das empresas, criar novas ferramentas para conseguir melhorar a receita das empresas, melhorar a margem. Mas como muita gente vai pelo hype, vai pelas imagens, isso até dificulta. Então nota que a IA, de um lado, que é a IA que eu acredito muito, que é o crescimento, para ter mais produtividade, para que as pessoas precisam ter mais qualidade de vida por conta da IA, é atrapalhado por hype, por pessoas que vão só para ser usuários. Assim como tem os usuários de redes sociais, são os usuários ali que vão ficar criando imagem e brincando disso. Tem alguma coisa contra isso? Não, não tenho nada contra, mas eu estou falando aqui com quem quer usar IA para fazer negócio e para crescer receita, tá? E não simplesmente usar por usar a IA, porque era uma dificuldade que eu tinha. Quando eu comecei a pesquisar sobre IA, era muito, cria imagem com IA, esse vídeo com IA. Eu sempre brinco, o Lula beijando o Bolsonaro com IA. Para mim não dá. Para mim fica algo inviável. Mas dito isso, a gente vai falar o seguinte, ó. Relatório da AAAI aponta exagero na empolgação com a IA. E a gente vai trazer esse ponto aqui. Contrapontos são importantes e eu quero te fazer pensar. Lembra, é um podcast de insight também. ChatGPT da programação pode chegar a 3 bilhões de dólares de avaliação com um novo investimento. Esse aqui, para mim, pessoal, é ouro. Muita gente está apostando nisso. A IA que conseguir avançar com mais códigos de uma melhor forma, é a IA que vai ganhar muito o jogo. Porque softwares, desenvolvimentos vão precisar avançar ainda mais. Hoje, eles fazem uma boa leitura, hoje quebram um baita galho, porém, quando você quer fazer algo muito mais complexo, com segurança, você precisa de um desenvolvedor raiz, o cara bom. Mas você consegue desenvolver um MVP, testar o modelo, sem precisar de um grande desenvolvedor. Mas sempre vai precisar de desenvolvedor por enquanto. Será que lá na frente não vai precisar? Eu não sei, por enquanto ainda não chegamos nisso, só que vai ter IA específica para isso e essa é uma das que a gente vai falar aqui com vocês. E aí isso já, inclusive, mudou o comportamento na contratação dos desenvolvedores. A gente vai entender como que agora as empresas estão buscando desenvolvedores. Mudou completamente. Então já afetou essa indústria. E agora você vai saber quem que eles estão contratando e quem que eles deixaram de contratar. Pessoas ainda têm muito medo de inteligência artificial e eu quero mostrar um negócio para vocês que eu acho importante. Porque às vezes a gente está falando muito de IA, as pessoas têm muita resistência e às vezes a resistência é por conta de medo. Vamos falar um pouco sobre isso também. Muitos investimentos em inteligência artificial. Vou trazer 40 investimentos realizados nas empresas em IA em uma semana. Sim, olha só quanto está entrando dinheiro nessas empresas que estão focadas em inteligência artificial e não para. Eu vou trazer aqui uma planilha para vocês de muitas empresas. Principalmente a gente teve a OpenAI com o SoftBank, mas tem muita coisa também. Vou falar também 72,5% das PMEs, pequenas e médias empresas, desconhecem ferramentas de IA para negócio. Por isso que eu estou criando um negócio aqui. Por isso que o nosso podcast é IA para negócios, é IA e negócios. Porque 72,5% das pequenas e médias empresas não conhecem ferramentas de IA para negócio. E eu tenho certeza que conhece o ChatGPT e conhece fazer imagem com o ChatGPT, mas não conhece como criar um agente de IA.
E na contramão, aí que eu falo, na Índia, 80% das empresas exploram ativamente o desenvolvimento de agentes IA. Então olha o nível, olha o balanço aqui. Um país onde 80% usam e estão entrando ativamente no mercado de agentes de IA, que vai multiplicar e dar mais valor para as empresas, que vai fazer elas ganharem mais receita, melhorar a margem e potencializar os seres humanos. E do outro lado, quase 80% das empresas brasileiras, pequenas e médias empresas, desconhecem ferramentas de IA para negócios. Olha só como está desbalanceado. Olha a oportunidade de negócio que tem aqui. Você que me acompanha e vê IA, é um mercado gigante. E que o Brasil ainda é um neném. Ele caminha. E aí tem oportunidade grande para vocês. O Gemini 2.5 também foi liberado para todos. Ele, inclusive, é o número 1 do Chatbot Arena. Vou mostrar para vocês. É uma baita de uma inteligência artificial que agora todos têm acesso. E eu quero falar também para a gente finalizar a nota, viu que é muita coisa o episódio de hoje. O Bill Gates fala que a semana de trabalho será de 2 a 3 dias em apenas 10 anos por conta da IA. Então ele acredita que a forma da gente conseguir reduzir a jornada é de acordo com a IA e que daqui 10 anos, até 10 anos, a gente vai trabalhar 2 a 3 dias por semana. Eu acredito também nisso. Acredito que a IA vai dar velocidade para muita coisa que a gente não enxerga hoje, mas que vai ser óbvio lá no futuro. Então, como eu falei, episódio recheado. Bora aqui compartilhar a tela com vocês para a gente já falar de tudo isso, que é muita coisa no episódio de hoje. Começando aqui, usuários com planos gratuitos da OpenAI agora poderão gerar imagens com o ChatGPT. Ele disse aqui, o Sam Altman, que tinha segurado esse lançamento por conta de tanta gente que entrou, mas ontem, né, dia 1º de abril, ele fez a liberação para quem não tem assinatura paga. Então é o seguinte, ele tinha falado que as GPUs estavam derretendo, que eu comentei com vocês aqui, mas que ele conseguiu acertar isso e agora está liberado. E com essa liberação que ele traz aqui, ó, a OpenAI disponibilizou sua ferramenta de geração de imagens para todos os usuários, anunciou o CEO da empresa uma publicação do X, do antigo Twitter. Até então, estava disponível para usuários com assinatura paga. Ou seja, o pessoal vai ficar fazendo muita imagem, porque virou um hype, mas acredito que seja um hype que passa rápido, porque são as pessoas que fazem design, que montam imagens para site, que fazem conteúdo, é que vão realmente continuar com isso. As pessoas que estão ali no dia a dia vão lá, aderem a algum hit, alguma tendência, e aí eles fazem, mas depois passa esse hype e aí eles deixam de utilizar a plataforma e dá espaço aí sim para que possa desenvolver outros mecanismos, outras ferramentas, e por isso que eles liberaram agora para a versão paga. E aí o Sam Altman disse que os problemas de capacidade da OpenAI causarão atrasos no produto. Então, só, estamos colocando as coisas sob controle, mas você deve esperar que os novos lançamentos da OpenAI sejam atrasados. Coisas que quebrem e que o serviço às vezes seja lento à medida que lidamos com desafios de capacidade, trabalhando o mais rápido que podemos para realmente fazer as coisas zumbirem. Então, o que quero trazer aqui é que, de fato, há uma trava no crescimento das inteligências artificiais ligada a processamento. Isso pode ser resolvido de várias formas, mas é muito dinheiro que está entrando, muito investimentos em data centers, muito investimento em processamento, em chips, e isso que a gente vai acompanhar. O quanto que a IA está avançando de um lado e a capacidade tem que avançar junto. Uma não pode acabar travando a outra, e isso que a gente vai acompanhando aqui dia a dia com vocês. Por enquanto, esse é o desafio para escalar mais, e a gente viu esse desafio travando com a geração de imagens. Agora eu quero falar dos desenvolvedores, que à medida que as ferramentas de codificação de IA encurtam prazo, eles sentem pressão. E de fato as empresas elas tocaram o terror e falaram o seguinte, ó: as expectativas de produção de desenvolvedores estão aumentando à medida que as empresas adotam ferramentas de codificação de IA. E a empresa que fez o relatório, ela pesquisou mais de 13 mil desenvolvedores em 102 países. Mais de 2/3 dos entrevistados disseram que a adoção de IA aumentou a pressão para entregar projetos mais rapidamente. Quase 1/3 do código é gerado por IA, de acordo com o relatório. Então quer dizer o seguinte, ó: você que é o desenvolvedor, você ia me entregar um projeto em um mês, agora vai me entregar em 15 dias. Por quê? Porque boa parte do código você não vai precisar digitar, você não vai precisar codificar. Você vai usar uma IA que vai acelerar o processo. Então, há realmente uma velocidade aumentada por conta disso e junto vem uma pressão.
e aí o mercado vai mudando completamente. O relatório também destacou um aumento na contratação de funções de desenvolvedor principal, ou seja, um desenvolvedor sênior. Então o mercado, as empresas estão buscando um desenvolvedor sênior. Por exemplo, aqui no Unibanco, se eu falasse há 3 anos atrás, vamos pegar vários desenvolvedores júniors. Hoje não. Hoje eu prefiro pegar um sênior, por quê? Porque ele vai saber utilizar bem as ferramentas de IA, eu desenvolvo boa parte do código aqui tranquilo e ele vai lá e faz toda a arrumação. Ele vai colocar a parte de segurança, ele vai colocar incrementos. É o cara, tem que ter. Não adianta eu querer falar, eu consigo fazer aqui o maior software tranquilamente. Não dá ainda. Não dá. Se você não é da área de desenvolvimento, ainda não dá para fazer algo completão. Você vai precisar de bons desenvolvedores. E por isso que o mercado de desenvolvedores sêniors vem crescendo forte. Agora o júnior, aí sim, foi cortado muita coisa. Então o mercado de desenvolvedor sênior aumentou 22% no ano. E no de nível básico subiu 7%. E aí o que a gente vê aqui é a IA generativa prometeu aos líderes empresariais um grande impulso à produtividade dos trabalhadores, mas os CEOs têm lutado com pilotos fracassados, restrições de talento e modernização pendente de TI em sua busca por resultados bem-sucedidos. Apesar das barreiras, as empresas investiram no que rapidamente identificaram como um caso de uso com potencial de sucesso. Ferramentas de IA generativas para desenvolvimento de software. No mês de março anunciou uma implantação mais ampla de ferramentas de codificação de IA, depois que os lançamentos iniciais rasparam 4 milhões de horas de desenvolvedor em toda a empresa. O Citigroup também equipou 30 mil de seus desenvolvedores com ferramentas de codificação de IA no ano passado, de acordo com a CEO Gianni Fraser. Ou seja, estão implementando muito inteligência artificial nos códigos. E aí ele fala o seguinte, o HackerRank atribuiu parcialmente essa mudança aos assistentes de codificação de IA que remodelaram as responsabilidades dos desenvolvedores júniors. Então o que mudou bastante foi o desenvolvedor júnior, ele perdendo mais espaço, porque as IAs estão fazendo esse trabalho, porém os seniors eles estão sendo mais procurados. E é isso que deve acontecer como tendência daqui para frente. Então o desenvolvedor júnior tem que estudar mais, vai ter que se capacitar mais para ele ganhar da IA, porque se ele perder da IA em termos de codificação, não faz sentido eu contratar um júnior, sendo que eu posso estudar e conseguir fazer um no-code aqui de uma forma muito mais fácil. E vai lembrar também, que eu acho importante, que vai ser a próxima notícia, que a própria iCombinator tem investido muito em empresas que boa parte do código foi gerado por inteligência artificial. Então, não adianta o desenvolvedor ficar nervoso e falar, nossa, não tem como, tá tudo errado. Não, porque estão colocando dinheiro lá dentro de empresas bem-sucedidas, que foram bem. Então não adianta eu achar que a IA, que a parte de código de IA não funciona. Funciona e funciona bem. A questão é até onde ele avança, até onde tem a parte de segurança, até onde você consegue colocar codificações mais complexas. Aí que o desenvolvedor sênior entra. E esse que vai ser o grande diferencial do mercado. Antes eu precisava de 100 desenvolvedores, agora eu consigo fazer o mesmo trabalho com 10 desenvolvedores por conta da velocidade da IA, e isso faz com que o próprio desenvolvedor ganhe mais. Porque se eu tivesse que dividir meu ganho com 100 desenvolvedores, é diferente de eu dividir esse ganho com 10. Então eles tendem a ganhar mais ainda, e isso eu acho que é bom para o mercado como um todo. E aqui, ó, o ChatGPT da programação pode chegar a 3 bilhões de dólares em avaliação com um novo investimento. A startup americana Replit permite que pessoas sem experiência em programação criem os próprios softwares do zero. Ela busca levantar 200 milhões de dólares. E aqui está falando o seguinte, ó. Com 30 milhões de usuários, o ChatGPT da programação já atraiu grandes investidores como os fundos de Venture Capital, Andreessen Horowitz e Craft Ventures. E dados da plataforma Crunchbase indicam que a Replit já levantou 222 milhões de dólares desde a sua criação em 2016. Olha que importante. Para a Replit, ao invés de codificar manualmente, o usuário pode apenas descrever o que quer que o programa faça e aí assim encarrega da execução. A startup ganhou destaque em 2024 ao lançar um agente de IA capaz de não só escrever código, mas também implantar as aplicações automaticamente. Uma novidade colocou a empresa como uma das pioneiras em um mercado que promete se expandir rapidamente. Esse daqui é um dos principais mercados. Segundo a consultoria Gartner, 70% dos novos aplicativos desenvolvidos por organizações usaram tecnologias de low-code ou sem código em 2025. 70%! Então é um mercado gigante esse mercado de no-code. É algo que veio para ficar e vai ser cada vez melhor porque vão se colocando novas tecnologias, novos APIs linkados a
tecnologia no-code, novas aplicações e ferramentas ligadas ao no-code, como o próprio N8N. E aqui que eu falo da iCombinator, que fala o seguinte: 25% das startups que foram investidas pela iCombinator relataram que quase todos os códigos que as suas equipes fizeram foram gerados por IA. Então, dá para fazer. É estudar. É o que eu fiz aqui. Eu não sabia quase nada de desenvolvimento. E hoje eu consigo desenvolver o agente IA muito bem. Consigo desenvolver o agente IA para o mercado, aqui na escola. Consigo fazer várias características, desde agente IA que monta... Desde agente IA que vai acompanhar o meu vendedor, outro agente IA que vai extrair relatórios, outro agente IA que vai analisar LinkedIn. E eu não sabia nada de codificação. E isso faz com que eu aumente minha receita, que eu diminua meus custos, que eu aumente minha margem, sem precisar saber nada de desenvolvimento. Então é isso que vai acontecer daqui para frente. Aí se eu quiser desenvolver um software, estou desenvolvendo para enriquecer o mercado, para levar para o mercado, aí sim, eu sozinho não vou conseguir. Por quê? Se eu fizer isso, eu posso até entregar uma solução para o mercado, porém é uma solução que pode ser frágil. E eu posso ter problemas ao rodar essa programação, ao aumentar essa base, a segurança. Então, você que está mexendo com no-code, sempre fique atento. Tenha desenvolvedores sêniores com você. Eles são imprescindíveis para qualquer operação. Eu quero deixar isso aqui muito claro mais uma vez. Embora a proposta seja inovadora, ela depende da confiança do mercado em uma tecnologia que ainda precisa provar sua escalabilidade, confiança e confiabilidade a longo prazo. Isso porque uma ferramenta simples de usar, mas sem um conhecimento profundo por trás dela, pode gerar preocupações sobre a qualidade e a segurança dos códigos gerados, e é algo que me preocupa também. A qualidade e a segurança. Agora, se eu estou fazendo algo internamente, se eu estou fazendo algo para os meus vendedores, se estou fazendo algo com parcerias com empresas parceiras, é um outro jogo. Pego, converso com o empresário, fecho alguma coisa com ele, monto para ele uma coisa. Outra coisa é eu transformar no white label e entregar para um banco. Igual a gente vai fazer. Pô, a gente vai criando white label para poder disponibilizar para bancos e corretoras. Aí é um outro jogo. Aí eu tenho que ter desenvolvedor forte comigo por conta dessa questão muito forte de segurança, tá? E aqui fala, outro ponto é que substituir programadores humanos por agentes de IA pode parecer atraente, mas ainda há riscos. A promessa de uma IA que funcione como colaborador autônomo precisa ser vista com cautela. Afinal, é fácil imaginar que, por mais avançada que seja, a tecnologia ainda terá limitações que exigem intervenção humana. Então, sim, tem coisas que a gente tem que fazer intervenção, mas a gente consegue adiantar muito mais o processo e dar velocidade. Porque aí vem até o relatório da AAI, que fala do exagero na empolgação com a IA. Estudo ouviu 475 especialistas indicam que 79% deles veem um descompasso entre o que se espera da IA e o que ela realmente entrega. E aqui, para mim, pessoal, é o que eu acredito sobre inteligência artificial, que é as pessoas ainda não sabem utilizar porque muita gente não está conseguindo linkar IA com o seu negócio. E aí foi o que eu falei, fica fazendo IA de joguinho, fica fazendo IA de imagem e ainda entende, caramba, como assim a IA é poderosa? Porque o hype da IA vem muito dessas imagens. Igual, teve um hype agora de criar imagens bonitas. É um hype que não vai levar as pessoas, quando a gente fala, vamos sair de marketing e design e ir para o mercado mais amplo. Mercado de saúde, por exemplo. O que vai mudar o mercado de saúde com essas imagens que chegaram? Pode ter mudança? Claro que pode. Mas se a gente vê a percepção, é diferente. Então aqui a gente tem que olhar a IA como algo que vai ser poderoso para eu conseguir chegar a mais pessoas com mais qualidade, que eu consiga entregar resultado. Quando eu falo de IA para vendas, eu falo bastante aqui, ó, tenho IA para vendas, todo mundo fala, Fábio, você trocou seus vendedores, você tirou para colocar IA para vendas? Que a cabeça das pessoas é isso. Ou é IA ou é humano. Pô, você conseguiu resolver o problema de vendas com a IA? Sim, mas não foi trocando os humanos, mas sim potencializando os humanos. Quando eu falo que, pô, agora eu tenho um sistema onde o meu vendedor, a cada ligação, recebe um feedback de um robô de acordo com o nosso processo comercial, e ele tem uma nota, ele tem pontos de melhoria, e ele consegue evoluir muito mais rápido, as pessoas falam, caramba, não tinha pensado nisso. Essa é a questão. As pessoas não estão conseguindo ver a funcionalidade da IA no dia a dia, e aparece isso aqui como tipo de pesquisa. Tanto é que, olha só, essa pesquisa entrevistou tantas pessoas, sendo que 20% são estudantes. Que o estudante, com todo respeito, ele tem de aplicação no negócio, numa empresa. Você nunca abriu uma empresa, nunca teve um colaborador,
não sabe como funciona a parte de vendas de uma empresa, como que ele vai palpitar em relação a isso? Nossa, a IA não avançou tanto assim não, é um hype. Para mim, então, isso para mim tá errado. Ó, a maior parte dos entrevistados tinha vínculos com a academia. Então é muita teoria, mas a IA tem que chegar na prática. O jogo é prática, meu jogo aqui é prática, sempre foi. Aonde eu pego essa IA e aplico no meu negócio. Então tem muito teórico falando, mas a IA e não sei o quê, e não aplica o negócio. Comigo aqui é aplicação no negócio na prática, que para mim é o jogo das pessoas que estão ganhando. Você criar o seu agente IA de acordo com as suas necessidades e você conseguir melhorar marketing, conseguir melhorar vendas, conseguir melhorar gestão do seu negócio, melhorar o seu modelo de negócio para você conseguir ter mais margem, melhorar a sua gestão, várias formas. Mas as pessoas falam, não, é um hype. Então tem que tomar cuidado com quem você vai aprender sobre inteligência artificial. Senão você vai ficar só fazendo imagem e achando isso que isso é inteligência artificial, porque dá hype, porque dá like. Seguindo aqui, quero trazer para vocês, 72,5% das pequenas e médias empresas conhecem ferramentas de IA para negócio. Ou seja, olha só como destoa. Aqui fala, nossa, exagero na empolgação com a IA. E aí quase 80% das empresas, pequenas e médias empresas, conhecem ferramentas de IA. Ou seja, tá descompassado. Por quê? Porque tá vendo imagem, tá vendo coisas que não são do dia a dia da automação. E aí, se eles têm uma consultoria simples de alguém que entende o processo de IA, ele arruma várias coisas. Ele vai olhar para o marketing e fala, caramba, você faz isso, dá para fazer isso, isso, isso. Vendas, você faz isso, dá para implementar isso, isso, isso. Então, esse é um trabalho que tem muito espaço, que eu falo para vocês, tem muito espaço ainda para falar de IA para negócio, que para mim é o jogo. E olha só que doido isso aqui. Mercado de IA capaz de incrementar o PIB global em 7 trilhões de dólares até 2035, precisa ser olhado com mais atenção pelas empresas brasileiras. O custo elevado para a adoção de ferramentas pode ser revertido com o uso de tecnologias gratuitas já disponíveis para o empreendedor. Então não está muito barato você colocar isso aqui. Você gasta, às vezes o empreendedor gasta muito dinheiro com outras coisas e com o básico, que é você ter uma IA, colocar agentes, que é muito mais barato, não faz. E aí não sabe o que está acontecendo. Olha só, o levantamento divulgado no final de 2024 usa como base o provedor de hospedagem da HostGator. Ainda que o levantamento tenha uma defasagem, ele relata que 68% dos empresários acreditam que a tecnologia tem potencial de influenciar no crescimento e na competitividade de seus negócios. Outros 19,5% disseram que a IA vai gerar maior eficiência operacional, porém sem impacto direto no crescimento. A principal barreira para a adoção de IA, conforme estudo, é o custo elevado para a implementação. Não tem um custo elevado. Você entendeu? Por que eu estou trazendo isso? Porque a informação está chegando errada. Como assim um custo elevado? A gente sabe que não tem todo esse custo elevado. Não tem. Você hoje tem ferramentas gratuitas. Você pode colocar um DeepSeek que vai jogar isso muito mais barato. Tem como você colocar soluções baratas. Depois você pode melhorar. À medida que você vai gerando mais valor para o seu cliente, porque ele vai melhorar a experiência, o valor do seu produto sobe junto. Você tem que aumentar. Pô, estou entregando algo de mais valor para o meu cliente. Pô, aumentou muito a percepção de valor? Dá para aumentar o preço. Melhora a sua margem. E aí sim, você vai ver que o seu custo vai ficar muito barato. Então, tem muita coisa errada aqui que esse podcast vai ajudar a desmistificar. Então, compartilhe esse podcast com outros empresários, com pessoas que querem empreender, pessoas que querem ser mais produtivas. Porque aqui tem ouro, tá bom? E aí, na contramão, a gente tem a Índia. Por que na Índia não tem esse papo? A Índia adota a IA de agentes à medida que mais de 80 empresas de PC apostam no futuro da automação. Então, eu quero dizer o seguinte aqui. Nova Delhi. A Índia está adotando rapidamente o poder da IA de agentes, com mais de 80% das empresas explorando ativamente o desenvolvimento de agentes autônomos, disse um novo relatório na quarta-feira. Essa mudança para agente IA sinaliza uma transformação significativa na forma como as empresas estão adotando tecnologias de IA, à medida que procuram maneiras de agilizar as operações e aumentar a eficiência, de acordo com o relatório da Deloitte. A IA agente refere-se a sistemas de IA que operam de forma independente, tomando decisões, tomando ações com pouco ou nenhuma contribuição humana. Esses sistemas são normalmente projetados para se concentrar e alcançar objetivos específicos e podem se adaptar às mudanças nas circunstâncias. E aí vem o que eu estou falando aqui, que é multi-agentes. O relatório revela o interesse crescente em fluxo de trabalho multi-agentes, um modelo em que vários subagentes orientados ao objetivo trabalham sob a orientação de um agente mestre para realizar tarefas de forma autônoma sem supervisão constante. Esse é o jogo. Então eles estão muito mais avançados. 80% já usam
agente IA. E aqui no Brasil, a gente ainda nem conhece as ferramentas de IA, acho que o custo é elevado. Então, nota, oportunidade à beça. Muita oportunidade. É um mercado que é ouro. Aproveite. Aproveite. Você está aqui vendo esse podcast é porque você está acreditando nisso também. E aí, um dos problemas é o medo. Tanto é que a NSC, ela fez uma pauta aqui só para falar de medo. Ó. 5 dicas para superar o medo da IA no trabalho. Ou seja, é uma demanda que está acontecendo, as pessoas estão com medo. E aí ele dá 5 dicas. Vou passar aqui rapidamente, mas não tem nada demais. Compreenda o que é IA realmente, então procure saber sobre isso. E não simplesmente a ouvir falar sobre isso. Aprenda a usar a IA como aliada de trabalho. E é o que eu trago muito aqui. Quando eu estou fazendo as contratações na escola hoje, na empresa, eu já tenho que saber se a pessoa utiliza a IA. Porque se ela não utiliza, se ela ainda acha e tem preconceitos com a IA, ela não vai se sentir bem no ambiente, ela não vai conseguir ser mais produtiva. Então já tem que fazer esse filtro antes. É o que está acontecendo muito no mercado. 3. Entenda o impacto da IA no seu trabalho. Então isso é fundamental. Busque uma linguagem acessível, para não ficar falando difícil, e use a IA como responsabilidade. Então, as pessoas têm medo e a gente tem que tirar esse medo para a IA avançar ainda mais. Seguindo aqui, isso aqui é uma notícia muito boa, porque é um dos modelos que eu estou mais utilizando, que é o Gemini. De ChatGPT a Gemini, como a IA está reescrevendo na internet, o novo modelo Gemini, AI raciocinante do Google, já está disponível gratuitamente. Menos de uma semana após seu lançamento para assinantes do Gemini Advanced, o modelo Google Gemini 2.5 experimental agora está disponível para quem quiser experimentá-lo, embora com limites de taxa. O Google diz que os novos modelos agora incorporam um processo de pensamento passo a passo para se tornarem os melhores até agora e ultrapassar as concorrências dos benchmarks LLM. E de fato é. Olha aqui o Chatbot Arena. Deixa eu entrar aqui. Olha como está a competição. Vamos colocar aqui, ó. Gemini 2.5 em primeiro lugar. Então você pode acessar gratuitamente. E aí tem um problema com o ChatGPT. Lembra que eu falei? A competição. O ChatGPT 4 tem um custo. O 4.5 é mais caro ainda. E o Gemini, entregando uma IA mais responsiva, estão na frente. Então, você que não utiliza o Gemini, eu recomendo fortemente que passe a utilizar também. Não larga o ChatGPT, mas entra no Gemini. O Grok 3 também é uma outra plataforma do X. O DeepSeek, a versão 3, subindo aqui. Então, a versão mais atualizada do DeepSeek também vindo forte. É isso aqui, pessoal. Tem muita oportunidade, muita coisa legal. E agora, barateando. O que eu falo? Tá chegando cada vez mais barato pra gente. Então, não tem desculpa de, é muito caro IA. Já foi muito, muito mais caro. Hoje não. Hoje não tem mais essa desculpa. E agora, o 2.5, eles até colocaram aqui o Twitter, enviado para todos poderem utilizar. Chegando na reta final, Bill Gates diz que uma semana de trabalho de 2 dias está chegando em apenas 10 anos, graças à IA substituindo os humanos para a maioria das coisas. Então vai acontecer isso, provavelmente. Não acho que é algo que muito distante, porque boa parte dos trabalhos vão ser substituídos por IAs e quem cuida, quem saber manejar a inteligência artificial vai ser muito mais produtivo. Então alguém que ficaria os 5 dias na semana trabalhando, ele poderia trabalhar 2 a 3 dias e teria um agente IA complementando esse trabalho, ou ele mais supervisionando esse trabalho. E tem oportunidade de crescimento, de ganhar mais, de melhorar a margem por conta disso. Então deve acontecer. Bill Gates é um cara que ele é muito entusiasta de IA, tanto é que ele sempre dá declarações que esse emprego acho que vai acabar, isso aqui. Então tem que acompanhar, porque ele é um cara que sempre foi um cara bastante visionário. Então não dá para menosprezar um cara que criou a Microsoft, né? E por fim eu quero falar o quanto que está aquecido o mercado e o quanto tem dinheiro entrando quando fala de IA. A Anthropic ela recebeu 13,5 bilhões de dólares com foco de pesquisa e desenvolvimento de IA. Lembrando que a Anthropic é dona do Cloud, que para mim é uma das melhores IAs, um dos melhores modelos de LLM. A OpenAI, que foi 40 bilhões de dólares, sendo 10 bilhões de dólares, vai ser agora em abril, e depois de 20 a 30 bilhões, dependendo ali do andamento da empresa. Together, aí, 305 milhões, que cuida de plataforma de IA na nuvem. Serviço de nuvem GPU da Lambda, 480 milhões de dólares. E aí vai. A Bridge, 250 milhões de dólares. IA para anotações médicas Insights. Aí tem aqui, 300 milhões de dólares da Harvey. IA para o setor jurídico, de tudo. 180 milhões de dólares da Eleven Labs, já é mais famoso. IA para voz e áudio. Hippocratic, IA para a saúde, 141 milhões de dólares.
Infraestrutura de rede IA, Next Top, 110 milhões de dólares. Reliacast, segurança cibernética com foco em IA. A Perplexity, estou em cima aqui, mas vamos lá. Perplexity, motor de busca com tecnologia de IA. A gente conhece também bastante, fala bastante sobre ela, 50 milhões de dólares. Liquid IA, desenvolvimento de modelos de IA mais eficientes. Tem mercado de tudo. Vamos só entrando aqui, ó. Aqui é o tipo de mercado. Olha como tem pesquisa, desenvolvimento de IA, pesquisa e implementação de IA, plataforma de IA na nuvem, serviços de nuvem GPU, IA para anotações médicas, IA para setor jurídico, IA para voz e áudio, para saúde, infraestrutura de rede, segurança cibernética, motor de busca, tecnologia de IA. Olha só quanta coisa. Olha quanta coisa e muito dinheiro entrando. Olha só. Aqui é todos os investimentos. Ou seja, se você tem uma empresa, ou quer abrir uma empresa, ou trabalha numa empresa, olha o quanto que ela está fazendo de IA. Se sua empresa não está se movimentando para IA, você pode ser a pessoa que pode trazer isso, é uma oportunidade para você. Se você está criando a sua empresa, já pense em colocar IA no seu negócio. E se você já tem IA no seu negócio, pode ter certeza que o seu valor da sua empresa já está muito maior do que era antes. Porque a IA está levantando os valores das empresas e isso vai ter um reflexo muito bom no curto prazo. Eu tenho certeza disso. Logo, logo, a sua empresa vai ter proposta. As empresas grandes estão de olho nessas empresas menores que estão criando soluções. A gente é uma delas que está criando soluções e as grandes empresas, eu tenho certeza que logo, logo vão ficar de olho nisso, que a gente já começou a disponibilizar para algumas delas, para elas testarem. Então é o seguinte, é um mercado gigante, aproveite esse mercado, porque tá só começando e você chegou cedo. Quem chega cedo bebe água limpa. Como eu falei, nosso podcast já está em 11º no ranking. Eu tenho certeza que com vocês a gente vai chegar em primeiro lugar, o maior podcast do Brasil de tecnologia. Conto com vocês, porque a nossa pegada é essa, IA para negócio, todo dia conteúdo, e eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Foi um episódio diferente, com muita notícia, muito conteúdo, muito insight, e esse é o meu jeito de fazer podcast, que é um pouco diferente. Bato na mesa porque, para mim, eu vejo isso aqui com indignação, pessoal. É a indignação de um empreendedor. Você que vive isso no seu coração, de caramba, ser indignado, de querer mudar as coisas, aqui é o seu lugar. Aqui é muito mais que pensar no entusiasta de inteligência artificial, mas sim o fazedor, o executor que vai colocar a IA para rodar e vai fazer negócio, vai fazer girar e vai mudar a realidade das pessoas. Só muda a realidade das pessoas quem coloca a mão na massa, quem executa. E a IA é muito mais do que o nerd, do que o CDF, que o cara desenvolve um monte de coisa. Tanto é que a gente vê que o Steve Jobs, ele era muito menos nerd do que o Steve Wozniak. E olha o que aconteceu. Então, o mundo é dos fazedores, o mundo é de quem coloca para rodar, independente se é o cara mais CDF, se é o cara mais nerd ou não. Eu tô aqui para isso, eu não sou o cara de tech, nunca fui CTO, mas eu sei de negócio, eu vivo o negócio. Eu tenho certeza que isso vai ajudar você a pensar em implementar a IA no seu negócio também. Tamo junto e até o próximo episódio. Tchau, tchau!